criação, cocriação do universo e raça adâmica. Alguns talvez dirão assim, o que isso tem a ver com o Evangelho? Quando eu fiz a inscrição para o curso do aprendiz, eu pensei que nós íamos estudar a Bíblia, pensei que nós íamos falar do Evangelho e do Cristo. Esse é o objetivo do curso. Se nós não compreendermos de onde nós viemos, do que nós fomos feitos e qual a razão, fica muito difícil de compreender o que Jesus quis dizer. Mas todos nós somos descendentes de Adão? Por que então que existe tanta diferença? Adão e Eva foram os primeiros? Mas o que isso tem a ver com o perispírito? O que isso tem a ver com reencarnação? O que isso tem a ver com obsessão? O que isso tem a ver com reforma íntima? Conhecimento é infinito. E buscar, né, aí as informações necessárias para que nós possamos compreender o meio em que nós estamos inseridos, para que nós possamos compreender que nós somos parte deste universo. Este é o significado da centelha divina que existe em cada um de nós. Esse DNA, esse pequeno pedaço divino que existe em cada um de nós. Então, hoje, nós vamos discorrer sobre estes pequenos ensinamentos, mas de tão grandes conteúdo para todos nós. Criação. Ato ou efeito de criar, tirar do nada. Formação. Conceito teológico. O universo teria sido formado a partir da decisão e da ação de uma divindade. Deus único. Deus estava lá, então, sem ter nada para fazer, falou, vou criar aqui um universo. Tudo que Deus cria tem um propósito, tudo tem uma destinação. O que chega até nós é uma ínfima parte de um todo, mas é o suficiente para que nós possamos compreender a grandeza do significado de perfeição absoluta. O fluido cósmico universal é o plasma divino, é o hausto do Criador ou força nervosa do todo o sábio. Como nós já aprendemos, como nós estamos falando desde o início, existem apenas 3 elementos no universo: Deus, Espírito e matéria. Deus, o Criador de todas as coisas. Matéria é tudo que existe, o fluido cósmico universal. É esse todo que nos envolve. E o Espírito, que é criado à imagem e semelhança do Pai. Simples e ignorante, mas destinado já à hierarquia. À perfeição? Não, nunca o aluno, o discípulo vai se igualar ao mestre. Mas a própria referência do Cristo, sede perfeitos, como perfeito é nosso Pai que está no céu, ele está dizendo que é uma referência, é um modelo para todos nós. Neste elemento primordial, o fluido cósmico universal ou plasma divino, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Ainda é muito pouco a nossa capacidade de desenvolvimento, o nosso cérebro físico ainda não consegue absorver todo o ensinamento e a compreensão do que é uma criação divina. Aos poucos, pela misericórdia do Pai e devido ao amor incondicional de Jesus, que sempre nos oferece a oportunidade de trabalhar, nós vamos a cada dia galgando os degraus do conhecimento. Degraus do conhecimento são etapas, são ciclos. A nossa evolução é contínua, ela não é degrau. A evolução do espírito é como se fosse uma rampa. É contínua, sim, mas o aprendizado ele vem em degraus. É preciso que nós assimilemos este conhecimento, aprendamos a colocar em prática, para aí, em seguida, nós recebermos
os demais. Os seres superiores utilizam o fluido cósmico universal para auxiliar na criação de habitações cósmicas. É preciso que nós entendamos bem uma coisa. Sempre que fala seres superiores, essa colocação ela é considerada errônea, é considerada errada. Porque os espíritos, não existe um espírito superior. Estaria ele perdendo aí a humildade, a simplicidade dos espíritos elevados. Espíritos superiores é só uma colocação literária para facilitar o que é inferior, o que é simples, o que está em aprendizado, e aqueles que já estão numa condição, como Santo Agostinho, como São Luís, e outros, como o Cura de Arnes, que colaboraram aí, né, na codificação kardeciana. Mas nós vamos aprendendo. Esses seres, estes prepostos do Cristo, os auxiliares de Jesus, eles já estão em condições de auxiliar, criando essas habitações cósmicas que existem. O André Luiz, ele reporta para nós essas criações, muitas vezes fluídicas, assim como foi quando ele estava no hospital, as aves que ele viu, o próprio hospital onde ele estava. A Ivone do Amaral Pereira também retrata muito bem isso no livro Memórias de um Suicida. O Manuel Filomeno de Miranda, em toda a sua obra psicológica, falando das obsessões, da loucura, bastidores, eles sempre falam dessas habitações. É aquilo que comumente a gente diz assim: o espírito plasmou, então, ali o carro, plasmou o vestido, plasmou aquela situação ou outra, ou um objeto. Então, esses seres, nesta condição, eles já conseguem aí a manipulação deste fluido cósmico universal em benefício dos nossos irmãos. Maria do Carmo, quer fazer alguma pergunta, é isso? É que para mim parece que ela levantou a mão, mas vamos lá, sigamos em frente. Essas habitações são diferentes entre si, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, e perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam. Por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Nós vamos ver isso aqui em outras colocações, não só dessa aula, mas de algumas outras aulas vindouras que falam. Tudo aquilo que é criado por Deus é para a eternidade. Tudo aquilo que é criação do homem tem fim, tem prazo de validade. Mas é preciso que nós entendamos uma coisa. Por exemplo, o planeta Terra. O planeta Terra dificilmente atingirá os mundos angelicais ou os mundos felizes. O planeta Terra, daqui a uns bilhões de anos, 5 bilhões pelas últimas pesquisas, o planeta Terra vai ser absorvido pelo Sol. Assim como foi Capela. Capela já não existe mais. E a partir do momento em que deixa de existir, então todos os elementos que compõem este mundo, estes astros, tudo isso volta ao todo. Tudo isso volta ao fluido cósmico universal e é reaproveitado. Então, por isso que tudo está sempre em transformação. Por isso que tudo está se transformando no universo. E sempre tem a sua utilidade. Então, o do pó viestes, ao pó retornarás, é simplesmente uma lei universal, porque é um corpo físico que tem prazo de validade. Segundo Emmanuel, no planeta Terra, geralmente a média está dos espíritos, já partimos do mundo espiritual com uma previsão mais ou menos de 98 anos. Claro, uns menos, outros mais. Quando falamos isso, é uma média, isso é uma informação, isso é apenas uma colocação, isso não é
uma estatística, é simplesmente uma informação para que nós possamos nos situar no todo. E aí, no seio dessas formações assombrosas que se estruturam, interrelacionados, a matéria, o espaço e o tempo a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Então, imaginemos, o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, e São Luís, só para citar um deles, São Luís foi um dos mais ativos participantes nesta colaboração. E nós já temos a própria Revista Espírita de 1860 traz que São Luís é um dos habitantes de Júpiter. Então, para nós vermos como é a relação, tem alguém com o microfone aberto, tá, gente? Só para nós podermos nos situar, como é a nossa relação com tudo, como é a nossa relação com Deus, com Jesus e com a criação, entendeu? O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. A razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Então, mesmo quando nós olhamos para os defensores do Big Bang, eles estariam de todo errado? Não, se nós olharmos como foi a doutrina espírita com as mesas girantes, nós vamos ver que ali, mesmo as mesas sendo erguidas do solo, as mesas tocando, que foi estabelecido ali um conceito inteligente. Um toque, sim, 2 toques, não. Então, não é a mesa que tem vida, mas um efeito inteligente causando aquele elemento, causando essa manifestação. Assim somos nós. Olhemos à nossa volta. Tudo aquilo que nós conseguimos enxergar e ver, o que não é obra do homem é obra de Deus. Ver. Quando nós vemos com os olhos do corpo físico, a visão física. Quando enxergamos, nós enxergamos com os olhos do espírito, é além. A mesma coisa é o escutar. Por isso a recomendação de Isaías. Quando nós ouvimos, nós estamos ouvindo com o ouvido físico, com a zureia material. Quando nós escutamos, é com os ouvidos do espírito. Por isso, nós conseguimos ouvir os benfeitores. Então, a obra de Deus, ela mostra pela sua perfeição, pelas suas leis imutáveis e que Deus não precisa modificá-las para atender às nossas necessidades. É assim que tudo serve, que tudo se encandeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Essa é uma colocação que está no livro No Mundo Maior, do André Luiz, quando ele explica a formação. O princípio espiritual que foi ali criado, a sua manifestação no mineral, que ele vai ali se acrisolar nos cristais e ali vai permanecer por anos até o seu desenvolvimento, até passando a sua evolução anímica para chegar. Então, Gabriel, Rafael, Micael, que são aí os arcanjos mais conhecidos, eles também um dia passaram pela situação do mineral, do vegetal, do todo. A obra de Deus é para todos. Não existe seres privilegiados no universo. A origem do universo, com suas galáxias, estrelas, planetas, cometas e satélites, perde-se na eternidade, não sendo possível determinar-lhes a época com precisão. Nós temos geologia, astronomia, entre outras ciências hoje. E todas essas ciências vêm para apoiar aí a doutrina espírita, vêm para apoiar o evangelho, vêm para apoiar os ensinamentos de Jesus.
Por isso que Kardec sempre disse: se algum dia a ciência apresentar qualquer fato que seja e que desmente a doutrina espírita, vocês fiquem com a ciência e deixem a doutrina espírita. Então, o espiritismo ele é apoiado e fundamentado na ciência e na tecnologia. Eles são apoio. Então, tudo isso para nós. Então, quando você pega um astro, da mesma forma como que pegamos aí na geologia, descobriu-se uma alçada de dinossauro, descobriu-se uma cidade tal, é através dos fatos, é através do que ali está relatado, costumes, marcas deixadas, é que é possível, então, aí determinar a época mais ou menos em que isso aconteceu. Mas nada disso é uma ciência exata. Não existe uma vala comum. É simplesmente situações para que nós tenhamos referência, nada de exatidão. A matéria cósmica primitiva ou fluido cósmico universal encerrava os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a geratriz eterna. Essa força recebe incessantemente os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam no livro do Eterno. A importância de se estudar, a importância de se adquirir o conhecimento é de acordo com o que nós estamos fazendo com essa informação. Quando nós lemos lá no livro Entre a Terra e o Céu, da equipe espiritual que traz aquela criatura que está com câncer fisicamente e que ela é levada à beira-mar ou na praia para que ali ela possa receber os eflúvios espirituais, para que ela possa receber ali o magnetismo. Quando retorna, quando o espírito retorna ao corpo físico, o corpo físico consegue absorver todo esse magnetismo, toda essa melhora, vamos assim dizer. Então, não é algo miraculoso, não é algo maravilhoso, não tem nada de sobrenatural. São leis naturais que nós vamos aprendendo, são leis naturais em que nós vamos desenvolvendo e assim nós vamos compreendendo qual é a nossa posição e o significado de aqui estarmos para auxiliar o Cristo nesta obra bendita. Um mundo onde o foco interior de sua existência está extinto não pode gravitar no espaço como despojo inútil. Seus elementos desagregados irão retornar à massa comum do éter para servir de formação aos novos mundos. Diferentemente dos satélites que estão aí à nossa volta ou sobre a nossa cabeça, como queiram, a partir do momento que eles deixam de ter utilidade, muitos deles, voltando à atmosfera aí, muitos deles se desintegram, muitos deles caem aí, direcionados que são, em áreas que não causaram ainda grandes tragédias. Diferentemente dos mundos espirituais, dos mundos que são criação divina. Eles, quando deixam de existir, é como o nosso corpo físico. O corpo físico, depois da falência múltipla dos órgãos, ao receber o túmulo, vamos assim dizer poeticamente, como última morada, então as moléculas de oxigênio, de hidrogênio, carbono, chumbo e tudo isso volta à sua origem e vão ser reaproveitados na formação de outros mundos. Então, é isso que ele está dizendo. Não fica vagando. Capela, mesmo hoje, já que não existe mais, desabitada que está, mas, porque deixou de existir, mas não está aí vagando por aí. Já se desintegrou e as partes, sim, todas elas já estão participando, e há muito, de mundos novos que estão sendo criados a todo momento. Isso é uma informação de Jesus. Jesus diz assim: o Pai trabalha incessantemente, o Pai trabalha todo dia, e eu também.
As únicas pessoas que querem tirar férias somos nós, os espíritas, somos nós os cristãos, somos nós os necessitados. Jesus trabalha, Deus trabalha, os benfeitores trabalham incessantemente, mas nós queremos 5 dias de trabalho, 2 de descanso, queremos férias 2 vezes por ano, e assim vai. Então, o trabalho é uma constante, tanto que faz parte, a lei do trabalho faz parte das leis morais. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria. A origem e conexão dessas coisas nos são desconhecidas. Elas nos aparecem distintas e é por isso que as consideramos formando 2 princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina as outras, que delas se distingue por atributos essenciais. É a essa inteligência suprema que chamamos Deus. Então, quando ele fala, nós vemos matéria sem inteligência? Sim, nós vemos uma pedra, não tem inteligência, isso é matéria. Nós vemos o quê? Qualquer um meio de transporte, isto é matéria, mas ele não tem inteligência. Da mesma forma, nós vimos princípios inteligentes independente da matéria. O espírito é uma matéria, mas para nós desconhecida. Essa manipulação fluídica, toda ela é matéria, seja ela sutil, seja ela simplesmente etéreo, mas é desconhecida por nós ainda, mas é uma lei natural. Por isso, a nossa ainda incompreensão desse Deus abstrato, porque nós estamos acostumados com tudo aquilo que é concreto, com tudo aquilo que é ponderável, com tudo aquilo que nós podemos tocar. Antes que a Terra existisse, mundos haviam sucedido os mundos, e quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais, em todos os graus de adiantamento, desde aqueles que nasciam para a vida até aqueles que de toda a eternidade tomaram lugar entre os puros espíritos. Aqui é uma referência direta ao Cristo. Então, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, nós não descemos das árvores, nós não somos macacoides ou somos os antropóides que muitos cientistas gostam de dizer. Não, nós éramos seres primitivos. O nosso corpo estava de acordo com as necessidades à época em que aqui chegamos. Mas mesmo nós, estando em uma vida primitiva, em um mundo primitivo, recém-criado e ainda em formação, nós já convivíamos com espíritos de alta elevação. Nós já convivíamos com os emissários do Cristo. Jesus já se fazia presente em todo o planeta, acompanhando passo a passo o desenvolvimento de tudo aquilo que ele cocriou, sob a orientação divina do Pai. Aí é só uma síntese do que representa a nossa galáxia. Não é nosso objetivo aqui falar de ciência, uma vez que nós, não por não conhecermos, que não é esse o objetivo, mas só para se ter uma noção. Essa pequena bolinha que está marcando representa, dentro da Via Láctea, o que é o sistema solar. Então, se nós temos esse conhecimento, se nós temos essa informação, mesmo que seja através de uma imagem, para mostrar a nossa insignificância material. Insignificante ninguém é, porque Deus não criaria ninguém para ser pejorativamente assim designado. Estamos falando para aquelas pessoas que se sentem o centro do universo, para aquelas criaturas que se sentem poderosas, que se sentem autoridades, que se acham melhores do que os outros. Então, não vamos nem falar dos anversos, dos outros universos.
somente a Via Láctea, onde está inserido o sistema solar. Então, quando a criatura fala assim, olha, como diz o Cortella, né? Você sabe com quem você está falando? Você fala para ele, você tem tempo? Então, senta aqui que eu vou te dar uma aula da criação do universo. Para a criatura, muitas vezes, se posicionar, independentemente da religião que ele professa. A Via Láctea, com 100 mil anos-luz de diâmetro e contendo 400 bilhões de estrelas. Nela encontra-se o Sol, estrela de quinta grandeza, algumas delas maiores do que o Sol. São aulas de ciência que nós usamos lá no ensino médio, no ensino fundamental. Sim, a nossa concepção do universo ela é muito restrita, mas é restrita por causa do nosso corpo físico. O espírito desdobrado, o espírito emancipado, durante, por exemplo, o descanso do corpo físico, durante o sono, porque quem precisa de descanso é o corpo físico. O espírito, então, vai de encontro às suas fontes, à sua origem, aos seus amigos, aos seus instrutores. Tem essa capacidade. Então, o espírito também tem todos os seus sentidos ampliados, mesmo ligado ao corpo físico, num estado de emancipação. Então, os números são para nós apenas referências para que nós possamos nos localizar junto ao Pai. O que a ciência terá que admitir é que não existe somente o nosso universo. Existem incontáveis universos na criação infinita. São formados, nascem, crescem, envelhecem, morrem, explodem e renascem, numa incessante recriação sob as vistas paternais de Deus e sob o controle amoroso e potente dos arcanjos divinos, rever os seus conceitos sobre o universo. Então, quando se fala de universo, não é somente horóscopo. O universo não é somente o Sol, a Lua e as estrelas. Não, vai muito além disso. O universo é o todo do qual nós estamos inseridos. O que é difícil de compreensão para alguns é entender que nós somos parte do universo. Nós somos um elemento constante do universo. Nós fazemos parte desta engrenagem chamada universo, onde cada um dá a sua contribuição, de acordo com a sua condição evolutiva. As referências que nós vamos colocar aqui é simplesmente para se ter uma ideia de como nós nos colocamos, tá bom? Então, aqui é para se ter uma ideia de tamanho, de distâncias, de números. Aqui está a Terra, o planeta Vênus, o Mercúrio, Marte e Plutão. Na época dessas fotografias, dessas imagens, ainda era considerado planeta. Aliás, voltou a ser, né? Aqui nós temos, por exemplo, essas estrelas que aí estão: Arcturus, Pólicos, entre outras, Sírius. Então, nós vamos, o Sol é esse menorzinho que aqui está. Só para nós termos uma ideia do que é distância, do que é uma estrela e do que isso representa, essas dimensões. Aí está o Sol, perante Júpiter, perante a Terra, aqui está, e principalmente perante Plutão. Então, quando nós comparamos, como nós temos uma referência, aquilo que para nós é enorme, quando comparado o Sol e a Terra, quando comparamos o Sol com outras estrelas, por exemplo, ele aparece minúsculo. Assim somos nós. Se nós nos compararmos com Cristo, nós somos minúsculos. Mas se nós nos compararmos a um grão de areia, nós somos enormes. São essas situações de entendimento que nós procuramos passar através da criação. É isso que a doutrina espírita vem nos explicar. Aqui está as estrelas Vega, Arcturus, o próprio Sol, a estrela Sírius,
que, segundo Ramatiz, é de onde veio o espírito Maria de Nazaré, mas só ele afirma, e como Kardec disse que quando somente um espírito, quando somente um médium fala de um determinado assunto, então isso precisa ser descartado. Mas só para servir de referência, a própria estrela Pólocos, Capela, que já não existe mais, e Castor. São referências para todos nós. Mais uma vez, Júpiter, Saturno, Urano, que é para que nós possamos. E aqui as maiores estrelas que nós temos, a ciência hoje nos apresenta, que é essa Betelgeuse e Antares. São as maiores conhecidas dentro do chamado universo a que o homem tem acesso. O universo, ele começa a parecer um grande pensamento, mais do que uma grande máquina. A matéria-prima do universo é o espírito. O homem passou a compreender que a matéria é simples vestimenta das forças que o servem nas múltiplas faixas da natureza. Enquanto não houver condições morais, o governo espiritual do planeta não facilitará. Então, não é que Deus não facilitou para o Cristo, muito pelo contrário. Jesus, não adianta nós querermos buscar muitas informações, muito conhecimento, se nós ainda não somos capazes de amar ao próximo como a nós mesmos. Como que nós podemos querer discutir o que é Deus, o que é o universo, se nós ainda andamos na rua e olhamos para os nossos irmãos em situação de rua, de mendicância, e ao invés de ajudar, nós falamos: o que será que ele fez para estar nesta situação? Então, todas essas situações que se apresentam. Então, qual é o objetivo? A França, à época do lançamento do Livro dos Espíritos, houve ali uma reencarnação em massa de filósofos, de intelectuais. A França era a mais poderosa, né, das nações à época. E do que se transformou? A doutrina espírita, ela veio germinar e florescer no Brasil. Por quê? Porque precisava do evangelho. A doutrina espírita, ela precisa do apoio do evangelho para o seu desenvolvimento. Porque conhecimento por si só passa simplesmente a ser uma informação muitas vezes desnecessária. Por que desnecessária? Se você tem uma informação e não sabe que uso você vai fazer dela, onde você vai aplicá-la, deixa de ser um aprendizado. Na direção de todos os fenômenos de nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. É a comunidade de espíritos que nós já falamos, da qual Jesus é um dos integrantes. São os governadores espirituais, são os co-criadores de mundo. Então, sempre há essas reuniões. O espírito responsável pela Terra, responsável por Urano, responsável por Júpiter e por os outros planetas que nós conhecemos, eles também se reúnem. Da mesma forma que Ismael é o anjo protetor do Brasil, é o encarregado. Seba, você está com... desculpa. Então, essa situação, para nós... Então, esses espíritos, eles se reúnem em esfera. Muitos são levados à erraticidade. No A Caminho da Luz, ele fala de Napoleão Bonaparte, ele fala de Maomé, que em desdobramento eram levados ao mundo espiritual para reverem o seu planejamento reencarnatório, uma vez que eles estavam assim se desviando. Então, Deus, a perfeição absoluta, ele está no controle de tudo, supervisionando, mas os espíritos na condição de crísticos, os espíritos da esfera crística, todos eles já têm condições de co-criarem. Esta comunidade, da qual Jesus é um membro,
apenas se reuniu nas proximidades da Terra 2 vezes. A primeira, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. A segunda, quando se decidiu pela vinda do Cristo à Terra. Então, quando Jesus recebe das mãos do Criador esta nebulosa que se desprendeu do Sol para transformar em um planeta, essa equipe crística se reuniu para ali delinear o que seria o planeta. E a segunda vez que eles se reuniram foi quando, então, decidiu-se pela vinda do Cristo. Jesus, então, vamos assim dizer, desce das alturas e vem aqui a manifestação do amor divino, viver encarnado como nós, viver como homem aqui entre nós, para nos mostrar que as dificuldades, que as vicissitudes dessa vida, todas elas serão superadas. A dor é para todos, mas o sofrimento é opcional. Jesus recebe uma massa incandescente que se desprendeu do Sol e, juntamente com o exército de espíritos trabalhadores, começa a formar a Terra. Jesus poderia ter feito tudo sozinho? Sim, ele tem essa capacidade. Um espírito dessa evolução tem, mas Jesus sempre oferece a oportunidade. Todos os espíritos nessa condição, eles sim trabalham em equipe. É uma oportunidade que todos têm de evoluir, de aprender, de auxiliar, de colaborar. Maria foi colaboradora? Foi, assim como foi José, como foi João Batista, como foram os apóstolos, como foi o cego, como foi o paralítico que Jesus curou. Todas essas criaturas estavam inseridas nesse contexto. Jesus, em se referindo a estas situações para os apóstolos, Jesus mesmo assevera a cada um deles. Ninguém é culpado, nem ele, nem os pais. Ele está assim para que nele possa se manifestar a lei divina, a lei do amor. Ou seja, o cego que vem pedir socorro é o elemento, é o instrumento da qual Jesus faz uso para apresentar a lei de amor, o perdão incondicional, o vá, não erres para que não te aconteça coisa pior. Então, tudo que está aqui é de acordo com o Cristo. Ele sabe das nossas necessidades, mas ele também sabe onde nós possamos melhor servir. A formação do mundo passa, o nosso planeta passa, em primeiro lugar, por essas descargas elétricas, que funcionam como expurgo, que funcionam como características aí de magnetismo, para que o planeta possa, então, se solidificar. A criação da Lua é para o nosso planeta. A Lua não funciona somente como uma âncora do nosso planeta. A criação da Lua está ligado diretamente à água do planeta Terra. Toda a água existente no planeta Terra sofre a influência da Lua, desde os mares, os oceanos, as marés e tudo que neles existem, os rios, os peixes, tudo está relacionado com as fases da Lua. E não podemos esquecer que o nosso corpo físico, sendo ele composto de 70% de água, a Lua rege diretamente o nosso corpo físico. Nosso humor, a nossa alimentação, os nossos chakras, todos eles funcionam de acordo com as fases da Lua. Por mais insignificante que possa parecer, mas compreendendo as fases da Lua, nós aprendemos a nos conhecer melhor. A solidificação da matéria. Se ainda eram aqueles gases sulfurosos, aqueles gases nocivos que estavam ainda ali em formação da Terra, à medida em que se faz, como está lá, nós vamos ver mais adiante, né, nas aulas futuras, mas quando essa matéria se solidifica, como se diz, que faça que apareça o elemento árido, quando fala apareça o elemento árido, está dizendo terra fértil, a terra já solidificada em condições de receber espíritos para que aqui possam dar
continuidade à sua evolução. A atmosfera já não é mais pestilenta, já não é gasosa, já não é sulfurosa, como o enxofre, por exemplo. Então, a atmosfera ela já está aí numa fase de adaptação, mas que já permite vida orgânica, que já permite vida ativa em desenvolvimento, e não mais o elemento árido, não somente o mineral. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João, o evangelista, aquele que escreveu o mais espiritual dos evangelhos. Então, ele está falando de um ídolo, ele está falando de alguém que para ele é uma referência, mas serve para todos nós. Nada do que se foi, tudo que existe no planeta Terra é criação do Cristo. Nada do que aqui tem se fez sem o seu conhecimento. Aqui é só para se ter uma ideia de como foi aí a evolução do planeta. À medida que a atmosfera ofereceu condições, então apareceram as moléculas orgânicas nos mares primitivos. O Emmanuel, no A Caminho da Luz, que é a referência para todos nós, segundo ele, os primeiros seres vivos que apareceram foram as algas, nas suas formas mais rudimentares. Mas as algas são os primeiros seres vivos orgânicos de que se tem ideia aqui na Terra. A formação aqui dos conservanitos que estão aqui conservados, a matéria genética ou DNA, tudo isso vai evoluindo. As algas evoluem para as primeiras bactérias, para os unicelulares, e isso não é da noite para o dia. Tem situações em que isso levou bilhões de anos. Tem situações que levou milhares de anos para que pudesse se desenvolver. O surgimento dos primeiros seres vivos, quando fala surgimento dos primeiros seres vivos, aqui sim está se referindo a espírito, porque a alga é um ser vivo. Todos esses elementos, todas essas criações, mesmo que unicelulares, elas já são formas de vida, elas já existiam. Então, muitas coisas nós não podemos se ater somente à letra, é simplesmente ilustrativo. É só para que nós possamos compreender. A partir do momento em que tem essa condição de vida orgânica, não que o mineral deixa de existir. O mineral, como dissemos, é o cristal que está ali. O princípio da vida, o princípio ali espiritual, as primeiras formas de vida estão aparecendo e vão continuar desta forma, sempre em progressão. O elemento viscoso que passa a cobrir a Terra, o protoplasma, que é o germe sagrado dos primeiros homens. Mistura organizada de várias substâncias, aos quais podem estar em estado sólido ou dissolvidos na água, e que costumam estar num processo permanente de transformação no interior da célula. Não precisa ser cientista, não precisa ser nenhum catedrático para que possamos entender isso aqui. Quando nós lançamos uma semente de abacate ou uma semente de carvalho no solo, o abacateiro, ele não é a semente do abacate. O carvalho, ele não é aquela bolota mais. Sim, mas tem parte, é um todo. Ele se transformou, ele modificou. Assim somos nós. O espírito, quando aqui chegou, mesmo nessa fase elemental para muitos, mas quando nós chegamos aqui, já chegamos na fase hominal, onde nós desenvolvemos que planeta, que universo, que condições, não nos cabe discutir, porque ninguém sabe. Não existe onde, por exemplo, fala dessa humanização do espírito, do animal para o hominal, e muito menos do vegetal para o animal.
Nós não sabemos nem onde, nem quando, nem como isso se processa, mas nós sabemos dessa transformação. Então, quando nós aqui chegamos, o espírito já tinha condições de retirar do planeta os elementos para a formação do seu perispírito. Já tínhamos condições de aqui chegar e termos conhecimento do nosso corpo físico, do nosso corpo material. Se antes um corpo mirrado, um corpo pequeno, de braços longos, pernas curtas e coberto, por exemplo, de pelos, eram situações da época. Mas com o próprio desenvolvimento do planeta e com as emigrações e imigrações de espíritos que aqui chegavam, nós fomos melhorando o nosso próprio corpo físico. À medida que o planeta se transforma, o espírito transforma junto, porque é o espírito transformando que transforma os mundos habitáveis. Quando Jesus nos diz: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, ele quis nos mostrar que nós temos parte na criação. Dessa mesma forma. Então, Jesus, Deus é o Criador. Jesus, o co-criador em plano maior. E nós, co-criadores em plano menor. Jesus criou aqui e idealizou este planeta. Muitas coisas daqui que aqui estão, o homem acabou criando, sim, colaborando. O morango, por exemplo, o morango veio do espaço? Não. O morango é uma enxertia. O morango é uma mistura de vários frutos que só foi surgir na França em 1740. Tá, mas é um desenvolvimento. Então, quando Jesus diz: todos vós sois deuses, não é nessa encarnação. Poderemos fazer tudo o que ele fez e mais? Sim, mas não aqui no mundo de provas e expiações. O dia em que nós estivermos na mesma condição que o Cristo, na faixa evolutiva crística, nós também seremos co-criadores de mundos e seremos responsáveis por uma leva de espíritos, assim como o Mestre Nazareno é para todos nós. O fluido cósmico universal, todos os espíritos se utilizam dessa substância elementar para formar o seu próprio mundo. Quanto mais elevado o espírito, mais leve, mais sutil, mais volátil será o seu corpo. Os espíritos superiores não têm esta necessidade desse corpo denso, dessa matéria densa. O próprio corpo do Cristo assim o era. Algumas pessoas dizem assim, né? Principalmente os adeptos do Rustang, porque o Rustang ele dizia e diz, né, as suas obras, que Jesus tinha um corpo fluídico. Corpo fluídico, não, Jesus teve um corpo como o nosso. Jesus sangrou, Jesus teve fome, Jesus teve sede, então, Jesus teve dor. Então, essa situação que ele fala. Então, todos nós temos condições aqui de fazer uso. Então, nós somos participantes direto de tudo aquilo que está à nossa volta. E cada um emprega de acordo com o seu conhecimento. Nós, seres humanos, no patamar evolutivo em que nos encontramos, também somos co-criadores, pois formamos o nosso corpo espiritual e o corpo material, utilizando também do fluido cósmico universal. No livro Missionários da Luz, o Alexandre ele faz uma colocação muito interessante, que quando nós estamos elaborando o nosso planejamento reencarnatório, então os médicos, os engenheiros espirituais, eles nos levam a vários departamentos para que nós vamos formando o nosso corpo. É como se fosse um carrinho e nós estivéssemos no supermercado. Olha, porque eu pretendo ser um instrutor espírita, porque eu pretendo ser um orador, então eu vou precisar dessa e dessa característica. Ah, mas
eu vou fazer isso e isso, mas eu preciso trabalhar materialmente nesta ou naquela atividade. Então, nós vamos ali complementando, nós vamos recolhendo ali as características e propriedades do nosso corpo espiritual e do nosso corpo material. Claro que nem todos estão nesta condição. Nós ainda temos reencarnações compulsórias, nós ainda temos reencarnações obrigatórias, nós ainda temos provas e ainda temos muitas expiações. E esses espíritos, eles não têm condições de decidir por si só o que é o melhor para si. Por isso, existe essa equipe que participa da elaboração do planejamento reencarnatório de cada um de nós. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, sob os mesmos princípios de comando mental, com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas. O que ele está dizendo? Existem, assim como os espíritos superiores plasmam e criam os mundos na espiritualidade, nas regiões abissais, nas regiões inferiores, como Manuel Filomeno de Miranda diz, as mentes entorpecidas pelo vício e pela maldade se aglutinam em torno de um mesmo objetivo e de um mesmo ideal. Então, é aí que vem quando se diz que o inferno é um estado consciencial, da mesma forma que o céu. Não são situações, não são regiões circunscritas, são regiões em que nós, por sintonia, nós nos ligamos. No livro Libertação, todo aquele palácio, todo aquele tribunal, toda aquela plataforma que existe ali de um julgamento, tudo aquilo é fruto da mente doentia de Gregório, que numa encarnação foi papa. Então, para mostrar que conhecimento e informação não significa ser puro, não significa ser evoluído. Não, evoluído não quer dizer pureza. Então, conhecimento todos têm. Agora, o que nós estamos fazendo com essas situações? Então, a nossa inteligência, o pensamento, ele cria, ele modela. As nossas palavras têm peso, as nossas palavras, elas vão carregadas de magnetismo. Algumas vão como bálsamo, vão como medicamento, mas tem outras que vão como verdadeiros dardos venenosos e que causam muitos transtornos. Por isso, a recomendação do Cristo: vigiai e orai. Assim, toda matéria é energia tornada visível. Toda energia é força divina que nós nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos do Criador. Quando nós olhamos para o Cristo e conseguimos ver um espírito em evolução, quando nós olhamos para o Cristo e vemos um ser evolutivo que um dia foi igual a nós, então nós compreendemos quão grande é a tarefa do Mestre. Se nós olharmos para o Cristo como divindade, como um Deus que foi criado já na perfeição, nós nos perdemos. Nós estamos rebaixando Cristo e rebaixando Deus a uma condição inferior a nós, capaz ainda de criar todas essas deformidades, todas essas diferenças e as chamadas injustiças com as quais nós hoje vivemos. Basta olharmos o universo, basta olharmos como isto funciona. O universo é harmonia, o universo é equilíbrio. Como partes integrantes do universo, todas as vezes em que nós
trabalhamos contra o universo, mais dia ou mais dia ele vai nos cobrar. A maioria das doenças, como o Alexandre diz, está relacionada ao nosso desconhecimento, à nossa origem e à nossa destinação. Já renascemos e remorremos milhões de vezes, para saber, enfim, que toda revolta humana é absurda e impotente. A revolta está sempre ligada ao materialismo, está sempre ligado à dor. Os atormentados, os atribulados, muitos deles é porque não compreendem ainda a existência de um mundo espiritual. Ainda não conseguem compreender a grandeza de um Deus todo-poderoso. Eles acreditam no acaso, eles acreditam nas coincidências, eles acreditam naquilo que eles podem ver. Eles acreditam em penas eternas e também acreditam em seres privilegiados. Não, a importância de um estudo, a importância de um conhecimento é exatamente para que nós saibamos onde estamos pisando, o que nós estamos semeando. Porque se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E muitas vezes o que nós semeamos, nós não vamos conseguir amealhar ou arregimentar braços para nos auxiliar. Mas quando fazemos uso da fraternidade, da caridade, da benevolência e da piedade, o Cristo sempre vai enviar auxiliares. Sempre nós vamos poder contar com os responsáveis por zelar de cada um de nós. Seja a nossa família espiritual, sejam os espíritos afins, os espíritos simpáticos e aqueles a quem, de uma forma ou de outra, nós um dia conseguimos auxiliar. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo no globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza, mas o seu amor foi o verbo da criação no princípio. Todas as vezes que alguém falar perto de nós assim, olha para a natureza é perfeita. A natureza não é perfeita. Deus é a perfeição. A natureza é um nome que se dá a Deus. É uma forma mística se dizer Deus. Porque o que é a natureza senão a criação divina? O que é a natureza senão os elementos aqui idealizados pelo próprio Cristo? O verbo, a palavra verbo na Bíblia significa essa manifestação. Então, todas as vezes em que se fala verbo, é a palavra humanizada. Jesus era o verbo e o verbo se fez carne. Então se dizia o Messias, o Salvador, o Libertador. Quando Jesus aparece, se materializa, quando Jesus vem até nós numa forma humana, então toda essa concepção, toda essa idealização de um Messias, de um Salvador, é transferido para a pessoa física, para o ser material. Por isso, o verbo da criação divina, o verbo da criação desde o princípio. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, tudo isso está perfeitamente explicado, de como as experiências eram feitas. A experiência era aqui realizada e, retornando ao mundo espiritual, precisava ver se funcionava. Se funcionava aqui e funcionava lá, era aproveitável. Se não funcionava no mundo espiritual e não funcionava aqui dentro das leis naturais e dentro das leis divinas, isto era descartado. Como todo experimento em que hoje a ciência, e mesmo no nosso dia a dia, as experiências que nós fazemos. Muitas vezes nós elaboramos rascunhos, anotações, até termos uma escrita final. No mundo é assim, o universo é assim, a criação é assim, a base de experimentos, até chegarmos a um denominador comum.
As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, tudo obedecendo ao plano estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo. Então, todas as vezes em que nós imaginamos o Cristo, é preciso compreender a grandiosidade da sua missão, o verdadeiro significado de ser um espírito evoluído. Quanto mais evoluído, mais responsabilidade, mais amor você tem para poder servir, para poder distribuir. A caridade, a fraternidade, piedade, tudo isso é ínfimo quando nós compreendemos quão grande é o amor do Cristo por nós e para nós. Então, não existe acaso, não existe coincidência, não existe diferença. Existe, não existe a diferença espiritual. O que existe são reparações necessárias. Tudo caminha de acordo com a lei divina. Ela é harmônica, ela é equilíbrio. Nós, enquanto espíritos vivendo experiências terrenas, nós podemos desequilibrar, nós podemos até nos deixar atormentar, mas a lei divina, ela segue dentro da sua contribuição, amparando e protegendo a todos nós. Então, quando nós olhamos para imagens como essa que aqui foi colocada, é para ilustrar. A borboleta, né, aquele casulo, aquela lagarta que um dia, né, se transformou em borboleta, tem os mesmos rudimentos do elefante. O elefante vai ter um dia as mesmas, quando ele for humano, vai se lembrar dessa mesma criação. Então, se, enquanto mineral, nós estamos aqui aprendendo como se solidificar, como nos manter aqui e sermos transformados. No vegetal, nós começamos a desenvolver o aparelho, por exemplo, reprodutor, a nossa memória. Ah, como assim? Sim, quando você corta o galho de uma árvore, ela vai continuar e vai aparecer um outro galho. Fruto da memória. Isso é reprodução. Você tem fruto, você tem flor. Então, tudo é um constante progresso na nossa vida. O que é difícil para nós, na correria, na nossa corrida diária hoje, é compreender e entender Deus agindo à nossa volta, por nós, para nós e conosco. A importância que nós temos dentro desse universo. Qual é a nossa contribuição? O que nós estamos fazendo com as virtudes que nós herdamos do Pai? Deus é a misericórdia? Deus é a benevolência? Deus é a inteligência? Deus é o amor? Se nós somos filhos de Deus, nós temos tudo isso latente em nós. O que significa que nós precisamos ofertar o campo fértil, como fez o Cristo. É esta a grande lição do Cristo aqui entre nós. Quando nós permitimos que esse campo possa ser irrigada, que esta terra possa ser adubada, que ela possa receber essa semente em condições de frutificar, então todas essas virtudes desabrocharão e nós sairemos desse primitivismo, dessa vida material para uma vida mais espiritual, onde a matéria terá sempre menos importância. E aí chegamos naquelas situações em que agora nós começamos a falar de situações que nós já conhecemos, que são situações por todos nós vivenciados. A raça adâmica. A raça adâmica foi uma dessas grandes imigrações vindas de uma outra esfera que deram nascimento à raça simbolizada na pessoa de Adão. E por essa razão chamada raça adâmica.
Quando ela chegou, a terra já estava povoada desde tempos imemoriais. Quando a raça adâmica, quando os capelinos aqui chegaram, já existia a raça negra, já existia a amarela, até porque a raça negra é a mais primitiva, é a mais antiga de todas delas derivaram. Quando os capelinos aqui chegaram, então já existia vida, já existia espíritos aqui na fase da humanidade, já existia aqui vida espiritual. Então, Adão e Eva, na realidade, eles representam, Adão representa o masculino, Adão representa simplesmente um gênero, e Eva representa o feminino, representa as duas partes de um todo. Não existe metade, não existe alma gêmea, não existe algo que é para completar o outro. Senão Deus não seria justo, senão Deus não seria perfeito. Como é que Deus cria algo que precisa de alguém para complementar? Então, os capelinos, através da sua chegada aqui, então Adão é uma referência de um povo, é uma referência de alguém que aqui, em um momento de transformação do planeta, essa imigração aqui chegou. Capela estava em um momento de transformação como hoje atravessa o planeta Terra. Estava indo para mundo regenerador. Ciência e tecnologia bastante avançado, porém, moralmente, eles ainda eram muito atrasados e eles estavam atrapalhando a transformação do planeta. Então, eles foram exilados. E aquela reunião crística é nessa primeira reunião, então, que Jesus resolve acolhê-los. Jesus oferece a eles a oportunidade, porque através do conhecimento, através do momento evolutivo em que eles encontravam, mesmo estando no exílio, eles eram capazes de contribuir para fazer avançar o planeta Terra que estava começando. E assim começa a história dos capelinos. É essa a história de Adão quando aqui chegou. Então, somos todos filhos de Adão e Eva? Claro que não. Aí ele vai dizer assim, mas Caim matou Abel. E aí, depois, como é que todos os derivados, se só tinha outros filhos? A referência bíblica não cabe dentro dessas explicações, porque a própria Bíblia diz que Caim, assim que recebe a reprimenda do pai, então ele vai para uma outra cidade, ali ele encontra Sete, com quem ele acaba se formando uma família. Então, é preciso compreender, é preciso sair do misticismo para que nós possamos compreender Adão não como o primeiro ser humano a que viver, o primeiro humanoide, o primeiro espírito em condição humana. Adão é simplesmente a representação masculina de um povo, assim como Eva representando o outro lado da moeda. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. A literatura fala que em Capela eles tinham 3 formas de energia: a nuclear, a solar e a atômica. Então, para ver o quanto eles eram avançados tecnologicamente, cientificamente, porém moralmente, era essa classe que foi exilada era extremamente viciosa, era extremamente perniciosa. Então, quando eles aqui chegaram, uma parte, aqueles mais religiosos, é o que hoje se compreende a Índia. Aqueles mais ligados à matéria, à ciência,
os egípcios, as pirâmides passa a ser uma grande referência. E a classe mais orgulhosa, a classe mais egoísta de Capela, aqueles mais recalcitrantes, são o que eram chamados os hebreus, os judeus, ou a raça que hoje ainda se degladia aqui, entre islâmicos, árabes e os judeus. Então, tudo isso faz parte. É claro que muitos já retornaram, não a Capela, porque Capela já não existe, mas muitos dos espíritos que contribuíram para o desenvolvimento do planeta Terra já retornaram aos seus planetas de origem e já se encontram junto àqueles em que um dia foram obrigados a deixar. Alguns milhões de espíritos lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daquele povo cheio de piedade e de virtude. Se nós olharmos para o planeta Terra, é essa a identificação que ele está querendo dizer. O planeta hoje passa por um turbilhão de momentos. Sim, a vacina que aí está, essa pandemia que atinge a todo o planeta, cada um está lidando com ela de uma forma diferente. Alguns de uma forma restrita, outros de uma forma irresponsável, outros por falta de conhecimento e outros como se tudo estivesse dentro de uma normalidade. Não cabe a nós julgarmos, cabe a nós esclarecer, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Então, esses resgates coletivos, esta imigração de espíritos, toda essa leva dentro desses flagelos naturais que estão acontecendo. Então, no Brasil, por exemplo, hoje chegamos a quase 270 mil mortos. Então, são 270 mil espíritos que estão chegando para colaborar com o desenvolvimento da humanidade e, no nosso caso aqui, do nosso planeta bendito. Muitos dos espíritos que hoje estão chegando à Terra não têm ligação com o planeta. Não podemos nem dizer que seria reencarnação, porque eles estão encarnando no planeta pela primeira vez. Hoje nós temos espíritos que estão chegando, hoje nós já temos crianças com 3, com 4 anos, que não admite, por exemplo, que tem verdadeiro pavor de se alimentar de carne. Nós temos hoje a porcentagem de crianças que são intolerantes à proteína animal, à lactose, está atravessando níveis altíssimos. Por quê? Não estão ligados ao planeta, estão ligados a outras formas de vida, outras formas de alimentação. A mesma coisa. Então, quando nós olhamos para Adão e o que era o planeta àquela época, porque ali já tinha cultura. Adão cultivava, ele era agricultor, tinha lá as terras, existem. A Amélia Rodrigues fala isso no Primícias do Reino, ela fala isso também no livro Divina Luz. Então, é preciso sair fora da Bíblia, é preciso ler além do nosso lar. Nós não podemos simplesmente ler só o livro dos Espíritos. Nós temos a necessidade das obras complementares para que nós possamos ter o norte da nossa existência. Logo que um mundo alcança um de seus períodos de transformação, o que deve fazer galgar na hierarquia, operam-se essas mutações em sua população, encarnada e desencarnada. E então é que se realizam as grandes imigrações e imigrações. Da mesma forma que partem, quem assistiu o filme O Nosso Lar, o diretor conseguiu retratar de uma forma belíssima e sutil ao mesmo tempo, quando se refere à primeira, à Segunda Grande Guerra que ela estava, que era o ano de 42, 1942. Aquela leva de espíritos retornando todos ao mundo espiritual ao mesmo tempo, vamos assim dizer. Mas, para isso, é que foi ofertado
a oportunidade de novos espíritos aqui estarem. No livro Os Mensageiros, nós temos uma mensagem do espírito Telésforo, onde ele está fazendo, então, uma palestra preparatória para a missão que está vindo aqui no orbe terrestre. E entre as coisas que ele diz, ele fala assim, que a população encarnada do planeta não se preparou para receber os espíritos que encarnariam a partir de 45, que eram espíritos oriundos de regiões inferiores, muitos deles para a última oportunidade no planeta Terra. Por quê? Porque eles estariam sendo ali beneficiados, vamos assim dizer, pelos seus parentes, pela sua família espiritual, mãe, avó, tia, irmão. Então, eles estavam recebendo uma última oportunidade de aqui estar. Essa, para eles, foi a última encarnação aqui, porque no planeta transformado em regenerador, eles não teriam condições de encarnar. Eles estariam atrapalhando o progresso dos demais. Então, se nós quisermos fazer parte deste mundo transformado, o planeta Terra, nós temos que nos ater muito à bem-aventurança que Jesus nos recomendou. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra, no sentido de aqui reencarnarmos. É este o significado da bem-aventurança, quando Jesus promete a terra como prêmio. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes ao crime aqui na Terra longínqua. Adão não era um líder, Adão não era nenhum ser brilhante de luz. Não, Adão é só uma referência de um ser. Aquelas entidades que se pertinazem, mas ele disse, as comunidades espirituais, aquela comunidade de espíritos puros, eles conversam entre si, eles deliberam, eles decidem, então, qual dos mundos seria melhor para receber aqueles exilados. A contribuição que eles poderiam dar a título de se melhorar, a título de se evoluir, onde o exílio não fosse um castigo, mas uma oportunidade de, através do trabalho e da fraternidade, eles poderem fazer a reparação das suas faltas, dos seus erros e reconciliar-se com a lei divina. Então, a Terra passa a ser a sua opção de trabalho, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Aqui nós conseguimos compreender o significado de paraíso. Alguém que já detinha aí energia nessa forma solar, atômica, nuclear, e de repente você é exilado em um mundo onde você precisa aprender a tirar fogo da pedra, onde você precisa alimentar rude, de uma forma rude ainda, de raízes, de plantas, daquelas situações, onde você precisa forjar ali uma caverna, onde você vai viver protegido das intempéries. Como você vai aprender a lidar para a preservação da espécie? Você sai de uma inteligência desenvolvida para voltar praticamente a viver do instinto, nem sensações. Ah, mas então a doutrina espírita está errada, porque ela fala que nós não retroagimos, ela fala que nós não voltamos para trás. Sim, eles não voltaram, eles foram viver em condições inferiores, em condições rudimentares. Seria a mesma coisa que nós pegássemos hoje, qualquer um de nós aqui
que vivemos nessa megalópole, que estamos aqui reunidos nesse grupo do Aprendizes, então nós vamos viver naquelas regiões ribeirinhas lá da Amazônia, da Bolívia ou lá do Acre, onde ainda, se você precisa se alimentar daqueles animais, a água é do rio, a água é da chuva, você precisa se orientar pelas estrelas, pela lua. Então, tudo isso para nós seria que seria voltar? Claro que não. Com o conhecimento que hoje nós já temos, nós vamos fazer avançar as comunidades. Nós vamos mostrar para eles as necessidades que, se eles ferverem a água, vai evitar muitas doenças, que se preparar melhor a terra, se nós protegermos essa situação e outra, não vai faltar. Então, ao mesmo tempo em que fazemos avançar as comunidades e outros espíritos, nós estamos resgatando nossas faltas e nossos abusos. O princípio inteligente se individualiza lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade. Então, nós saímos dessa situação. Nós temos o animal, que depois nós passamos para essa forma de elementais, adquirimos o livre-arbítrio e chegamos à fase hominal. Ainda desconhecemos o certo e o errado. Ainda desconhecemos aí aquilo que tanto mal causa, mas ainda não sabemos dos benefícios do amor e da fraternidade. Tudo isso nós vamos vivenciando. Se pelo instinto nós sabemos, tá, então você fez o fogo e no primeiro momento você pôs a mão lá e queimou, então isso é aprendizado. Isso é lição que nós não vamos mais incorrer nesta situação. E isto nós vamos passar para os nossos descendentes, para a nossa família, para a nossa comunidade, e isso vai acabar se transformando numa norma, numa regra, numa lei de convívio, nem tanto por ser imposta. Então, o princípio inteligente que estava ali latente, vamos dizer, seria a semente, como é do abacate, como é a bolota do carvalho. Quando chegamos a essa fase da humanidade, então representa o abacateiro, o carvalho ou qualquer uma outra referência que nós precisamos ter. Mas tudo é evolução, tudo é aprendizado. Então, Adão chegou aqui junto com toda essa leva de capela. Eles foram espalhados no planeta de acordo com as suas condições evolutivas, com as suas condições de compreensão de um Deus, muitos monoteístas, outros politeístas, mas sempre como objetivo. É essa a proposta do Cristo, que eles disseminassem, que eles interagissem com os que aqui já se encontravam, para que fizesse-os avançar, também fazendo avançar o planeta Terra em transformação. Adão e seus descendentes são apresentados na Gênese como homens sobremaneira inteligente, pois que desde a segunda geração constroem cidades, cultivam a terra, trabalham os metais. São rápidos e duradouros os seus progressos na arte e na ciência. Então, o que Caim representa para nós, o que Abel representa, é que quando as pessoas leem a Bíblia, eles só focam no assassinato. Se Adão representa o masculino e Eva o feminino, Caim representa o mal, Caim representa a violência, Caim representa as trevas, Caim é uma representação da Gina ou do inferno que os antigos profetas diziam. Abel é a mansuetude, é o perdão, é a benevolência, é a doçura, é o contraponto. Enquanto Caim é a inveja e o ciúme, então Abel é toda essa caridade, é toda essa piedade, é toda uma resignação.
saiamos da letra para que possamos melhor interpretar os que os benfeitores dizem a nós através da Bíblia, que foi tão mal interpretada. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência, pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmo. Jesus só disse a eles: olha, se vocês trabalharem, se vocês fizerem a reparação, todos vocês vão poder se reunir novamente com os seus entes queridos, com a sua família espiritual. Isso é simplesmente uma restrição momentânea. Da mesma forma que hoje as nossas cadeias, presídios e prisões, quem está lá? São aqueles seres que burlaram a lei da sociedade. Eles simplesmente zelaram a sociedade ou a comunidade. Então, o certo seria eles estarem ali para receberem orientação, trabalhar, para que eles pudessem se ressocializar. Não vamos falar de política, não vamos falar de mais nada. Se o sistema não funciona, mas para o planeta Terra, para o Cristo, isso funciona e funcionou. Só que nem todos admitiram, nem todos estavam dispostos a colaborar. Eles foram exilados. Muitos entenderam, como os egípcios, trabalharam, se dedicaram e cumpriram seus objetivos, voltaram. Outros estão como a grande parte da humanidade até hoje, reclamando, lamentando, se achando aí, né, a pior das criaturas e querendo que Deus e Jesus faça tudo aquilo que é de nossa responsabilidade. Então, trabalhar e servir é a melhor forma de nós avançarmos e evoluir espiritualmente. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, em capela, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos, cheios de piedade e de virtude. Então, todas essas drogas que hoje existem, esse sexo desvairado e irresponsável, toda essa corrupção que hoje existe, isso não é por acaso. São esses espíritos que o Telésforo falava no livro Os Mensageiros, lá em 1944. Então, eles estão tendo uma oportunidade e a grande maioria não estão sabendo aproveitar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28 das preces, quando nós vamos fazer a prece lá pelos nossos anjos protetores, tem uma delas que diz exatamente isso. Cientes e conscientes do mandato que nos foi confiado. A grande maioria pensam que vieram aqui a lazer, pensam que vieram aqui tirar férias, esquecendo de que a maioria nem é mal, é imperfeito e mal conduzido. Aqueles seres angustiados e aflitos, os capelinos, que deixaram atrás de si todo um mundo de afetos, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Com o auxílio desses espíritos, foram fixados os novos caracteres raciais, aperfeiçoando as características biológicas dos seres humanos. Nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Então, a raça negra é a que existia, era primitiva, a primeira. Então, quando os capelinos aqui chegam, junto com a raça amarela e com a branca que vai surgindo, essa miscigenação, esse auxílio, essa interação vai levando a tudo isso que hoje nós conhecemos a respeito de povoar, as várias raças. Claro que existem várias vertentes, é claro que temos muitos pontos em comuns com outros planetas, com outras nações, com outros povos, mas não que sejamos todos frutos
da mesma árvore. A situação é, quando nós vamos fazer, por exemplo, todos nós aqui já vimos como se prepara o bolinho de chuva lá. Vamos lá. Então, aquela massa do bolinho de chuva é o todo. Quando nós fazemos a porção e colocamos lá, cada bolinho é uma individualização do todo. Cada bolinho, mesmo saindo da mesma massa, não existe nenhum igual ao outro. A forma como lidou com o calor, o tempo que ele ficou ali, o tempo se foi colocados muito juntos. Então, assim somos nós. Nós somos diferenças, nós somos individualidades. Nós somos todos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança e destinados à esfera crística, à mais alta hierarquia que o Cristo nos apresentou. Por muitos séculos não veriam a suave luz de Capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Muitos dos capelinhos ainda estão por aqui. Alguns pesquisadores, alguns estudiosos espíritas, eles ainda dizem, né, que o nosso cérebro físico ainda é uma herança de Capela, é uma herança desses povos, desses espíritos. Essa forma de uso do cérebro físico e a sua constituição é oriundo e herdado dos nossos irmãos.